Algo me acordou às 3 da manhã. O meu quarto estava escuro, com apenas uma resma de luz lunar a brilhar pelas cortinas. Além disso, também havia o silêncio. Consegui ouvir-se o embate de um suave chuviscar contra a janela e o som do meu coração a bater. Nada mais. Eu estava prestes a virar-me para ficar de barriga para baixo, quando vi uma figura à porta. Alguém estava parado no escuro. Se eu não tivesse reconhecido imediatamente quem era, acho que teria gritado. Foda-se, Danny! Estamos à meia da noite! Assustaste-me! O Danny é o meu irmão mais novo. Só tem 10 anos, mas é muito porreiro para a sua idade. Um bom rapaz. Nós os dois sempre nos demos bem, e na noite passada ele ajudou-me ao concordar com não contar aos nossos pais que eu trouxe amigos cá para casa para beber. Eles estão fora para celebrar os anos de casados e deixaram-me encarregue de tomar conta da casa. Quando eu pedi ao Danny para brincar no seu quarto, enquanto eu trazia pessoas para uma sessão de jogos de tabuleiro enquanto bebíamos, ele disse ok. Por isso é que, apesar de estar bastante incomodado ao encontrá-lo no meu quarto àquelas horas, eu não fiquei chateado com ele. Que se passa, maninho? Eu perguntei. Por que é que estás fora da cama? Enquanto eu falava, duas possibilidades já se encontravam na minha cabeça. A primeira foi que o Danny me ouviu a mim e aos meus amigos lá em baixo. Fizemos demasiado barulho. Éramos só 8, mas o Charlie Jacobs conseguiu trazer 1 litro de vodka que roubou do bar do pai. Aquela noite desenvolveu-se rapidamente. Era suposto serem só jogos de tabuleiro e beber casualmente. Chegaram a trazer Monopólio, Jenga e a Hayley Matthews até trouxe o Ouija board da irmã. Mas nós mal tocámos nesses jogos. Ficámos pela vodka e jogos de bebida. Por isso a opção 1 era que o Danny nos ouviu a contar uma piada parva ou a falar de algo que ele não percebia, e agora queria perguntar-me sobre isso. Isso não seria muito estranho. O rapaz é curioso e faz muitas perguntas. De antes eu partilhava o quarto com ele, e eu conheço o seu hábito de andar às voltas e fazer uma confusão no quarto quando não consegue dormir. A outra opção é que eu o apanhei a entrar à socapa no meu quarto para me pregar uma partida. Isto parecia menos provável, mas era possível. Ao longo do último ano, o Danny e eu temos jogado um jogo. Esse jogo envolve esconder notas no quarto um do outro à vez. Parece estúpido, mas nós divertimos-nos. A nota pode ser qualquer coisa. Um aviso com um sabão no espelho, um post-it no armário. Tem que ser escondido durante a noite, de forma a que a outra pessoa o descubra quando acorda. Algo assustador, ou apenas uma piada estúpida. Qualquer coisa. E a versão mais popular deste jogo é meter uma nota por baixo da almofada da outra pessoa, o que requer algumas capacidades furtivas. Agora, encostado à minha almofada, com a cabeça ainda às voltas por causa da vodka, eu ponderei se era isto que o Danny estava prestes a fazer. Se calhar eu apanhei-o no ato. Mas até agora ele ainda não tinha dito nada. Ele estava apenas parado à porta, a olhar fixamente na minha direção. As sombras escondiam a sua cara. Danny, vais falar comigo ou vais só ficar aí parado a ver-me dormir? Mikey. A voz do Danny era suave. Apesar de a casa estar completamente silenciosa, eu quase não o consegui ouvir. Mikey. Foi aí que eu senti a primeira sensação de medo. Eu não sabia o que me estava a fazer sentir aquilo. Talvez algo na voz do Danny. Que se passa, maninho? Mikey. Frias. Mãos. Sinto. Que raio? Olhei para a sombra do rapaz, incerto daquilo que ouvi. O que é que disseste, Danny? Mikey. Frio. Tenho. O que raio estás para aí a dizer? Isso é suposto ser uma má imitação do Yoda ou assim? Ele parecia estar a falar ao contrário, a dizer cada frase de trás para a frente. Estaria ele sonâmbulo? A pregar-me uma partida? A minha cabeça percorreu várias possibilidades diferentes, nenhuma delas fazendo sentido. O Danny não é sonâmbulo, pelo menos não que eu saiba. E ele simplesmente não era bom ator o suficiente para fazer uma piada destas sem desatar às gargalhadas. Não, algo diferente se passava. Talvez o rapaz estivesse doente e estivesse a delirar. Dentro. Algo. Está. A voz do Danny transmitia uma sensação de vazio, como se houvesse um grande esforço para deitar cá para fora cada palavra. Eu reproduzi na minha cabeça tudo o que ele disse, revertendo a ordem de cada palavra, e aí senti medo de subir sorrateiramente pelas minhas costas, como um inseto rastejante a subir pela parede. O que foi, rapaz? O que aconteceu? A silhueta do Danny contorceu-se. Antes ele estava completamente parado e o movimento foi repentino.
inconfundível. Quando ele falou, a sua voz soou diferente. Ainda não era 100% normal, mas estava melhor. E já estava a falar na direção certa outra vez. Desculpa por ter acordado. Apenas acho que não me estou a sentir bem. Antes que eu tivesse chance de responder, ele contorceu-se de novo. Contorceu-se e deu um passo em frente. À medida que a sua cara ficou visível com a luz lunar, eu senti um arrepio subir pela espinha. O Danny estava a chorar, ou pelo menos chorou recentemente. Os seus olhos estavam vermelhos e as bochechas reluziam com lágrimas. Ele abriu a boca e fechou-a. Abriu de novo. Quando falou, tinha revertido para o mesmo discurso ao contrário que tinha usado anteriormente. Fez o meu coração acelerar. Preto, tabuleiro, de jogo, joguei, abaixo, lá, fui. Desta vez demorei mais tempo a reorganizar as palavras, e mesmo quando o fiz, levei alguns momentos a perceber o que o Danny queria dizer. Cheguei lá eventualmente, e quando finalmente consegui, até me senti um bocadinho melhor. O único jogo de tabuleiro preto que havia lá em baixo era o Ouija board da irmã da Hailey. Ela deve ter esquecido de o levar quando se foi embora. Na minha mente consegui formular o que tinha acontecido. O Danny acordou durante a noite e foi ao andar de baixo, talvez para ver o que andámos a fazer, ou talvez para saber se eu ainda estava acordado. Mas nesse momento já toda a gente se tinha ido embora. Por isso, ele devia estar prestes a voltar para cima quando reparou no Ouija board. A caixa saltou um bocado ao olhar. Se o Danny reparou nela, fazia sentido que ele fosse ver mais de perto. A partir daí o resto era bastante óbvio. O puto deve ter-se assustado a si próprio. O jogo está cheio de referências a espíritos e outras realidades. Toda essa treta. Ele provavelmente apenas leu algo que o assustou e agora estava a ter pesadelos. O que fazia sentido, mas ainda havia outra questão. Por que raio estava o rapaz a falar ao contrário? Não é nada, eu disse a mim próprio. Provavelmente ele está meio a dormir e um bocado delirante, só isso. A explicação não fazia muito sentido e parte de mim sabia isso. Mas eu ignorei essa parte. Estava cansado e cheio de dor de cabeça. Só queria voltar a dormir. Então ignorei todas as dúvidas e acenei para o Danny se deitar ao meu lado. Fiz o que qualquer bom irmão faria. Não te preocupes, puto, disse eu. Só tiveste um pesadelo. Volta a dormir que isso passa. Ele não disse nada. Apenas se dirigiu à cama e deitou-se ao meu lado. Em breve, o único som que se ouvia no quarto era a sua respiração. Quando eu estava quase a adormecer, ele disse algo que mexeu comigo. Desaparecer. Sentir-me. Consigo. Ajuda. Eu estava a dormir e as suas palavras pareciam ter vindo muito longe. Acordei cedo esta manhã. As resmas de luz lunar da noite anterior tinham sido substituídas por brilhantes raios de sol. Memórias da noite anterior invadiram a minha mente. Virei-me planeando ver como estava o Danny, mas o lado dele da cama estava vazio. Levantei-me num só cotovelo, esfregando os olhos com a outra mão, e quase gritei. O Danny estava à porta do quarto, completamente parado, ainda no seu pijama. A cara dele, uma máscara ilegível, a olhar fixamente para mim. Apesar da luz solar que brilhava pelas cortinas, eu senti o mesmo medo que tinha sentido antes. Mas desapareceu quando ele riu. Bom dia, disse ele. Desculpa por ter acordado ontem à noite. Devo ter tido alguns pesadelos. Estava a falar normalmente de novo. Graças a Deus. O Danny estava a falar no sentido certo. À medida que eu tentava adaptar os olhos à luz, fui começando a sentir um grande alívio. Não há problema, companheiro. Como te sentes agora? Muito melhor, obrigado. Por momentos assustaste-me mesmo, a falar de forma estranha e tal. Já pensava que tinha que ligar à mãe e ao pai. Imagina só o quão zangados os pais ficariam se tivessem que voltar mais cedo. Eu sorri ironicamente, esperando de volta a ironia nos olhos de Danny. Mas a expressão dele não mudou. Ele apenas continuou a olhar fixamente para mim com o mesmo sorriso estatelado na cara. Bem, estou muito melhor agora, disse ele passado um bocado. Vou fazer torradas para o pequeno almoço. Também queres? Eu franzi a testa, incerto do que tinha acabado de ouvir. O Danny nunca se tinha oferecido para me fazer o pequeno almoço. Nunca. Mas na altura apenas pensei que ele se sentia mal por me ter acordado à meia da noite. Que aquela era a sua maneira de me pedir desculpa. Ok, pode ser. Torradas. Soam bem.
Obrigado, puto. De nada, Mike. Com aquilo, ele virou-se e saiu do meu quarto. Eu deitei-me na cama, testa franzida de novo. Demorei algum tempo a perceber porque é que algo me parecia estar errado. E então reproduzi na minha cabeça a última coisa que o Danny me tinha dito. De nada, Mike. Mike? O rapaz nunca me chamava Mike. É sempre Mikey. Puxei-me para cima e sentei-me. À medida que fiz isso, ouvi alguém amassar por baixo da minha almofada. Meti a mão por baixo dela e tirei de lá um bocado de papel. Uma nota. Demorei um segundo a reconhecer a caligrafia rabiscada do Danny. Quando eu li o que dizia, senti a minha pele empalidecer. Era uma nota curta, poucas linhas, mas estava escrita de trás para a frente, tal como a maneira como o Danny estava a falar na noite passada. Sair, deixa, me, não, ele, pequena, mais, ficar, de, para, não, cabeça, minha, na, sala, numa, preso, estou. Imediatamente após ler a nota, voltei a metê-la debaixo da almofada e tentei agir da forma mais normal possível. Mas por dentro, eu sentia-me doente. O Danny trouxe-me o pequeno almoço pouco tempo depois. Ele sorriu enquanto o punha na minha mesa de cabeceira. Reparei que ele não piscou os olhos uma única vez enquanto punha lá o prato, mas eu sorri de volta. E agora, bem, agora estou à espera. Agora estou a contar as horas para o retorno dos meus pais. Não paro de olhar para o relógio. O Danny passou o resto do dia no seu quarto. De vez em quando tenho ouvido barulhos vindos de lá. Sons estranhos que não consigo reconhecer. Pancadas maçantes, como móveis a cair. Sussurros baixos, como se ele estivesse a falar consigo próprio. Tenho estado escondido no meu quarto. Eu sei que devia ir lá e ver como ele está. Eu sei que devia. Apesar de tudo, ele é o meu pequeno irmão. Mas a sua cara inexpressiva e a nota que ele deixou na minha almofada não me saem da cabeça. E eu simplesmente não consigo ir.